Existem histórias no futebol que não começam com aplausos. Não começam com manchetes. E muito menos com promessas. Algumas histórias começam no silêncio. E carregam um peso que nenhum garoto deveria precisar carregar tão cedo. A história de Bruno Samúdio começa assim. Não como mais um nome da base brasileira. Não como uma joia inflada por vídeos de redes sociais. Mas como alguém que, antes mesmo de aprender a cair corretamente dentro do gol, precisou aprender a conviver com um sobrenome que carrega memória, trauma e julgamento público. No futebol, nomes costumam abrir portas. No caso de Bruninho, o nome sempre foi uma prova. No dia 10 de fevereiro de 2026, Bruno Samúdio assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo de Futebol e Regatas. No papel, um gesto simples. Na prática, um marco gigantesco. Aos 16 anos, ele não estava apenas assinando um contrato. Estava assumindo, oficialmente, o direito de escrever a própria história. Porque, ao contrário do que muitos imaginam, a carreira de Bruninho não começou naquele dia. Ela começou muito antes. Começou no momento em que ele decidiu que seria goleiro não para repetir o passado, mas para se afastar dele. Bruninho nunca foi tratado como fenômeno fabricado. Nunca foi empurrado para os holofotes. Nunca foi usado como narrativa fácil. Pelo contrário, cada treino observado com lupa, cada atuação analisada em silêncio, cada erro amplificado de forma injusta. No futebol brasileiro, poucos jovens tiveram tão pouco direito ao erro quanto ele. E talvez seja exatamente por isso que sua formação emocional tenha sido tão precoce. Enquanto muitos aprendem a lidar com pressão depois de subir ao profissional, Bruninho aprendeu antes mesmo de ser visto. A passagem pelo Atlético Paranaense, entre 2023 e 2024, foi decisiva. O clube paranaense é conhecido por não oferecer atalhos. Ali, não existe privilégio. Não existe narrativa. Existe método. Bruninho chegou como qualquer outro goleiro da base. E foi tratado como tal. Treinadores relatam um perfil incomum para a idade. Introvertido, concentrado, obsessivo por correção técnica. Poucas palavras. Muito trabalho. Enquanto outros jovens buscavam destaque, Bruninho buscava controle. Ajustava posicionamento. Estudava padrões de finalização. Repetia fundamentos até a exaustão. Desde cedo, demonstrava algo raro até mesmo em goleiros profissionais. Capacidade de lidar com a solidão da posição. Ser goleiro é conviver com o erro. É saber que uma falha apaga 90 minutos de acertos. E Bruninho aprendeu isso cedo demais. Talvez cedo demais para qualquer garoto. Mas cedo o suficiente para amadurecer. Em 2024, o Botafogo entra na sua trajetória. E aqui, o simbolismo é impossível de ignorar. O clube onde seu pai foi ídolo antes do crime que destruiu sua imagem pública, passa a ser o palco onde o filho tenta construir algo completamente diferente. Não como continuação, mas como ruptura. No Botafogo, Bruninho encontra um ambiente em reconstrução. Uma SAF que reorganizou processos, reduziu o ruído político. E passou a tratar a base como pilar estratégico, não como discurso vazio. Para um goleiro em formação, isso muda tudo. O trabalho deixa de ser apenas físico ou técnico. Passa a ser psicológico, cognitivo e emocional. Com cerca de 1,88 metros aos 16 anos, Bruninho já apresenta biótipo ideal. Mas o que realmente chama atenção não é o corpo. É o tempo. A calma para esperar o último movimento do atacante. A leitura do chute antes do contato com a bola. A escolha da ação correta em vez da defesa espetacular. Características que não se ensinam com treino comum. São lapidadas com vivência. Essa evolução silenciosa ganha forma em 2025, quando o Bruninho se torna peça-chave da seleção brasileira sub-15 no Sul-Americano. Um torneio pesado. Físico. Psicologicamente cruel para jovens atletas. E é justamente ali que Bruninho cresce. Na final contra a Argentina, o futebol escolhe o roteiro mais cruel possível. Disputa de pênaltis. Momento que define carreiras. Que marca biografias. Bruninho não treme. Não teatraliza. Não provoca. Defende. Comanda. Decide. E, naquele instante, algo muda. Pela primeira vez, o país começa a falar menos do sobrenome. E mais do goleiro. Mas o título não o transforma em estrela. Não muda sua postura. E não acelera seu processo. Pelo contrário. É exatamente depois da maior conquista que Bruninho faz sua escolha mais importante. O título sul-americano poderia ter mudado tudo. Poderia ter acelerado processos. Poderia ter criado pressa onde não deveria existir. Mas não foi isso que aconteceu. Quando voltou da seleção, Bruninho não retornou como herói.
Retornou como alguém ainda mais consciente do caminho que precisava seguir. Sem entrevistas. Sem euforia. Sem mudança de comportamento. Enquanto muitos jovens, após um momento decisivo, passam a jogar para confirmar expectativas externas, Bruninho fez o oposto. Passou a jogar para confirmar a si mesmo que ainda estava longe do ponto final. Essa postura chamou atenção internamente no Botafogo. Dentro do clube, uma decisão estratégica já havia sido tomada. Bruninho seria tratado como qualquer outro atleta da base. Sem privilégios. Sem blindagem midiática. Sem discursos prontos. Pode parecer duro, mas para ele era essencial. O Botafogo entendeu algo que muitos clubes ignoram. Para um jovem que já carrega um peso simbólico enorme, a pior coisa é virar exceção. Exceções geram expectativas irreais. Expectativas irreais destroem processos. O clube vive um momento de reconstrução silenciosa. Menos discurso. Mais método. Com a SAF, o Botafogo passou a enxergar a base como investimento estratégico de longo prazo. Não apenas como fornecedor ocasional de talentos, mas como linha de continuidade do projeto esportivo. E, nesse cenário, Bruninho se encaixa perfeitamente. Ele não é um goleiro para ser lançado cedo demais. É um goleiro para ser preparado com paciência. Tecnicamente, seu perfil começa a se consolidar com clareza. Bruninho não é espalhafatoso. Não busca defesa plástica quando o posicionamento resolve. Não joga para o aplauso. Ele joga para reduzir o caos. Seu jogo é baseado em leitura corporal do atacante, controle de espaço e tempo de reação. Ele espera o erro do outro. Não antecipa por ansiedade. Antecipar, no caso dele, é resultado de leitura, não de impulso. Treinadores da base destacam algo em comum. Bruninho erra pouco, e quando erra, não se perde no erro. Essa relação com a falha é um dos pontos mais importantes da sua formação. No futebol brasileiro, goleiros jovens costumam ser destruídos por um único erro. Uma saída mal calculada. Uma reposição equivocada. Um segundo de atraso. Bruninho aprendeu cedo que errar faz parte, mas dramatizar o erro é opcional. Ele não muda postura corporal. Não se esconde. Não passa a rifar bola. Volta ao jogo. Isso é maturidade emocional, algo que não se ensina em treino técnico. Outro ponto que chama atenção é o jogo com os pés. O Botafogo trabalha com a ideia de que o goleiro é o primeiro organizador. E Bruninho já treina dentro desse conceito. Saídas curtas sob pressão. Leitura da linha de passe. Passe médio com precisão. Ele não trata o jogo com os pés como obrigação moderna. Trata como ferramenta estratégica. Isso distancia de muitos goleiros brasileiros da mesma idade, que ainda veem essa parte como acessória. Fora de campo, o clube mantém acompanhamento psicológico contínuo. Não como resposta à crise, mas como prevenção. O entendimento é claro: o maior risco para Bruninho não é técnico nem físico. É emocional. Carregar um sobrenome como o dele exige estrutura. E, até aqui, o Botafogo tem sido cirúrgico nisso. Não há entrevistas exploratórias. Não há tentativas de redenção pública. Não há narrativa de superação forçada. Há silêncio. E trabalho. Dentro do ambiente da base, Bruninho passa a ser referência. Não por discurso, mas por comportamento. Chega cedo. Sai tarde. Escuta mais do que fala. Respeita a hierarquia. Em um ambiente onde muitos jovens tentam se destacar falando alto, ele se destaca fazendo o básico muito bem feito. Isso gera respeito. E, inevitavelmente, surge a comparação. O pai. Tecnicamente, os perfis são distintos. Bruno Fernandes foi um goleiro explosivo, emocional, extremamente carismático. Um goleiro de momentos grandes, que crescia com a arquibancada. Bruninho é o oposto. Frio. Analítico. Contido. Onde o pai reagia por instinto, o filho age por leitura. Onde o pai vivia de picos, o filho busca constância. E talvez seja exatamente essa diferença que permita a Bruninho ir além. O futebol mudou. O goleiro moderno precisa entender o jogo como um todo. Participar da construção. Comandar espaço. Reduzir riscos. Bruninho está sendo moldado para isso. E o Botafogo entende que lançar um goleiro assim cedo demais é mais prejudicial do que benéfico. Por isso, não há pressa. Mas existe um momento em que o silêncio deixa de proteger. E a atenção externa começa a crescer. Convocações. Interesse de mercado. Comparações inevitáveis. E é aí que a carreira de Bruninho começa a enfrentar seu teste mais delicado. O silêncio protege. Mas ele não dura para sempre. Em algum momento, o futebol começa a olhar. E quando começa, não olha com delicadeza. Convocações geram expectativa. Contratos geram curiosidade.
E o sobrenome nunca passa despercebido. À medida que Bruninho avançava nas categorias de base do Botafogo, o radar externo começou a se fechar lentamente sobre ele. Não de forma explosiva, não com manchetes escandalosas, mas com observação constante. Scout em arquibancada. Relatórios silenciosos. Conversas que não chegam ao público. Esse é o estágio mais perigoso da formação de um goleiro jovem. Quando ele ainda não é estrela, mas já deixou de ser invisível. O Botafogo sabia disso. Por isso, o clube passou a trabalhar com um princípio claro: controle de exposição. Nada de entrevistas longas. Nada de vídeos promocionais. Nada de narrativas emocionais. Enquanto o mundo externo buscava a história pronta, o clube insistia no processo. E Bruninho respondeu da melhor forma possível, com constância. Dentro de campo, sua evolução começou a se tornar mais evidente em jogos grandes da base. Não apenas nos momentos decisivos, mas na regularidade. Jogo após jogo, ele se mostrava previsível no melhor sentido da palavra. Previsível porque estava sempre bem posicionado. Porque raramente fazia escolhas erradas. Porque transmitia segurança. Para um goleiro jovem, isso é raríssimo. Um ponto começou a se destacar nos relatórios técnicos: Bruninho não cresce em função do jogo, o jogo cresce em função dele. Quando a defesa se desorganiza, ele organiza. Quando o time sofre pressão, ele acalma. Quando o erro acontece, ele absorve. Essa capacidade de estabilizar o ambiente é o que separa goleiros comuns de goleiros confiáveis. Com isso, as comparações começaram a perder força, ao menos tecnicamente. Porque quanto mais Bruninho jogava, menos sentido fazia compará-lo ao pai. O estilo era outro. A postura era outra. A relação com o jogo era outra. Mas o futebol brasileiro não se alimenta apenas de futebol. Ele se alimenta de narrativa. E a narrativa, cedo ou tarde, retorna. Internamente, o Botafogo já tratava Bruninho como um projeto de longo prazo absoluto. Não havia qualquer intenção de lançá-lo no profissional por impulso. O clube sabia que, para goleiros, o risco da pressa é quase sempre irreversível. Um erro cedo demais pode marcar uma carreira inteira. Por isso, o plano era claro: consolidar liderança na base, aumentar repertório técnico, fortalecer físico de forma gradual, blindar emocionalmente. Nada além disso. Nada antes disso. O trabalho físico ganhou atenção especial. Bruninho já possui altura privilegiada, mas o foco não é hipertrofia rápida. É funcionalidade. Explosão de membros inferiores. Estabilidade de tronco. Velocidade lateral. Tudo pensado para preservar mobilidade e reflexo. O Botafogo entende algo que muitos clubes ignoram. Goleiro forte não é goleiro pesado. É goleiro eficiente. Tecnicamente, a evolução no jogo aéreo começou a aparecer de forma mais consistente. Saídas mais assertivas. Melhor leitura de cruzamentos. Tomada de decisão mais segura. Ele não sai por ansiedade. Sai por convicção. Esse detalhe faz toda a diferença. Mas talvez o maior avanço de Bruninho nesse período tenha sido invisível. Ele começou a se enxergar apenas como atleta. Não como herdeiro. Não como símbolo. Não como exceção. Isso muda tudo. Quando o jogador deixa de jogar contra o passado e passa a jogar contra o presente, o futebol flui. Ainda assim, o ambiente externo insiste. Perguntas surgem. Insinuações aparecem. Comparações retornam. E é nesse momento que o papel institucional se torna decisivo. O Botafogo não permite que Bruninho seja transformado em narrativa pública. Não autoriza exploração emocional. Não usa a história como marketing. Essa escolha protege não apenas o atleta, mas o próprio clube. Existe um entendimento claro nos bastidores. Se Bruninho se tornar um grande goleiro, isso acontecerá apesar da história, não por causa dela. E se não se tornar, ao menos terá tido um processo justo. Isso é raro no futebol brasileiro. À medida que o tempo passa, surge uma nova pergunta, mais técnica, menos emocional. Quando Bruninho estará pronto para o profissional? E a resposta interna é quase unânime. Não agora. Porque estar pronto não é apenas defender bem. É suportar erro. É lidar com vaia. É sustentar desempenho após falhar. E, embora Bruninho demonstre maturidade acima da média, o clube entende que antecipar esse teste seria desnecessário. O planejamento aponta para algo entre os 19 e 20 anos. Nesse momento, o corpo estará mais preparado. A mente, mais madura. E o ambiente, mais favorável. Até lá, o foco é formar um goleiro completo, não apenas promissor. Mas existe um ponto onde o processo encontra o inevitável. O futebol não espera para sempre. O mercado observa. A seleção acompanha. E o sobrenome continua ali. Todo projeto sério no futebol chega a um ponto inevitável.
O momento em que o processo encontra o mundo real. Para Bruninho, esse momento não será anunciado com fogos, nem com manchetes exageradas. Ele chegará de forma silenciosa, como toda a sua trajetória até aqui. Um treino com o profissional. Um banco de reservas em jogo grande. Uma convocação que parece pequena, mas não é. É assim que carreiras sólidas começam. O maior risco daqui para frente não está dentro de campo. Está ao redor dele. O mercado observa. A seleção acompanha. A mídia, cedo ou tarde, tenta puxar o fio da história. E é justamente nesse cenário que Bruninho precisará reafirmar aquilo que o trouxe até aqui: controle emocional, paciência e identidade própria. O futebol brasileiro é cruel com jovens goleiros. Erros viram rótulos. Falhas viram memes. Silêncios viram desconfiança. Por isso, o Botafogo trabalha com uma convicção muito clara: Bruninho só subirá quando estiver pronto para errar sem quebrar. Esse é o detalhe que define carreiras longas. Tecnicamente, o futuro projeta crescimento consistente. Com mais força física, Bruninho tende a ganhar ainda mais segurança no jogo aéreo. Com mais minutos, a leitura de finalização se tornará ainda mais refinada. Com mais vivência, a liderança deixará de ser silenciosa e passará a ser natural. Nada disso exige pressa. Tudo exige tempo. Existe também o fator internacional. Clubes europeus não procuram apenas talento bruto. Procuram goleiros previsíveis, confiáveis, mentalmente estáveis. Bruninho se encaixa nesse perfil. Não é o goleiro do Iglict exagerado. É o goleiro do não falhou. Do esteve sempre no lugar certo. E isso, no futebol moderno, vale muito. Caso siga o caminho natural, é possível que Bruninho desperte interesse externo antes mesmo de se firmar como titular absoluto no Brasil. Isso não seria um problema, desde que aconteça no momento certo. Sair cedo demais custa carreira. Sair pronto constrói legado. O Botafogo sabe disso. E Bruninho, até aqui, demonstra saber também. Mas talvez o aspecto mais importante dessa história não esteja no futuro esportivo. Está no significado. Bruninho não tenta apagar o passado. Ele não discursa sobre ele. Ele não o usa como motivação pública. Ele simplesmente joga futebol. E isso, por si só, já é um gesto poderoso. No Brasil, o futebol raramente permite recomeços limpos. Sobrenomes viram sentenças. Narrativas viram prisões. Bruninho desafia essa lógica não com palavras, mas com comportamento. Ele chega cedo. Treina sério. Evolui em silêncio. Sai tarde. Dia após dia. Se tudo seguir como planejado, em alguns anos o nome Bruno Samúdio não será citado em tom de curiosidade ou polêmica, mas de análise técnica. Goleiro seguro. Leitura acima da média. Peça confiável. E isso representará uma vitória que vai além do esporte. Porque, no fim das contas, o futebol não absolve nem condena. Ele revela. E o que Bruninho vem revelando é simples e raro. Um atleta que escolheu construir, não reagir. A história dele ainda não está escrita. Mas o começo já diz muito. Ela não será feita de explosões. Será feita de constância. Não será lembrada por um jogo, mas por uma carreira. Se você gosta de histórias profundas do futebol, se acredita que o jogo vai além do placar, e se valoriza atletas que constroem carreira com cabeça, não só com talento, deixe seu like, comente o que você acha do futuro de Bruninho, e se inscreva no canal para mais análises que o futebol não mostra.